galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações a Gerações. Mais uma vez esse vídeo é um oferecimento de Paranoide Belo Horizonte. Mandar um abraço pro Nilson da Paranoide, que foi quem fez esse banner pra gente. Além disso, ele forneceu 4 camisas pra gente, que vocês estão vendo aqui. Já essas camisas vão estar no Instagram. Nós vamos sortear, tá? Temos 2 camisas para adulto, uma camisa infantil e uma camisa feminina. Um abraço pro Nilson da Paranoide, obrigado pela parceria aí, pela ajuda, né? Eu tô aqui mais uma vez com meu pai Beto e hoje nós vamos fazer um pós-jogo de Deportes Iquique e Atlético, onde o Atlético perdeu por 3-2, pai, contra o lanterna do campeonato chileno. Esse time jogando com time misto, praticamente o time inteiro reserva, e o Atlético conseguiu a proeza de perder de 3-2. Vou deixar você começar. É isso aí. Um abraço para todos, obrigado pela audiência. Um abraço também para o Nilson, nosso amigo. E vamos começar com o comentário, porque infelizmente, um dia muito ruim para a gente, porque o Atlético faz um jogo daquele contra o Juventude, que é um time muito melhor do que o Iquique, entendeu? E, poxa, chega ontem naquele jogo e faz aquela bobagem, que eu nunca vi tanta bobagem. Começou tão bem, fizemos um gol, o Rubens fez um gol até bem feito, recuperou a bola, tocou, recebeu, tirou do goleiro, que não é muita qualidade dele, fez um golaço daquele, parecia que o jogo estava, poxa, na mão, né? Estava na mão, parecia que a gente ia dar outra cacetada neles, como foi em Belo Horizonte, né? Mas eu não sei o que acontece, o jogador tem hora que tira a gente do sério, né? Eu não sei, os caras se perderam totalmente, tomar 2 gols de cabeça daquele jeito, deixar os caras cruzar, não ter marcação. Eu sei que o meio de campo está fazendo falta, está um buraco no meio de campo, a defesa está pegando o rabo, mas os caras também se colocaram muito mal, muito mal. Eu acho que é difícil a gente entender o que acontece no futebol às vezes, né? E no Atlético principalmente, né? Que é brincadeira o que aconteceu ontem. Mas vamos ver, se Deus quiser, nós vamos recuperar. E outra coisa, a Sul-Americana ainda está na nossa mão, né? Depende da gente, né? Temos 2 jogos em casa, se ganhar os 2, nós somos líderes do grupo, porque se esse ano ganhou ontem do Caracas, passou até na nossa frente, ficou com 6 pontos, mas só que o Ciciano tem que jogar com a gente em casa. Em casa, em Belo Horizonte. Então, nós temos primeiro que ganhar do Caracas, né? Lógico. Temos que ganhar do Caracas e ganhar deles para poder classificar. Aí nós estamos em primeiro lugar e não tem jeito de ninguém passar a gente. Porque o Caracas também já ficou agora, bem dizer, para trás. Se a gente ganhar deles, aí eles estão fora, né? Apesar, não, fora não, porque eles também têm mais um jogo, mas fica mais difícil. E depois, pegar o Ciciano, apesar que também que se o Caracas e o Ciciano empatar, não é mau resultado para a gente também, a gente ganhar, já fica bom também. Então, assim, graças a Deus que depende só da gente. Agora precisa jogar, né? Precisa dar um jeito, porque eu vou te falar, alguns reserva, mas, poxa, o tio titular tinha reserva de nível melhor. Pô, você vê o jogo que o Scarpa fez aquele contra o Juventude e ontem, até uma falta que, porra, era meio gol, me bateu ela mal, vai fazer jogada ensaiada de corner, sai tudo errado, parece que os caras faltaram no treino, entendeu? Então, assim, é uma inexplicável, né? Os caras fazer o que eles fizeram, entendeu? Aí o Rubens fez o gol, mas depois foi pro meio de campo, aí fica bem dizer sozinho. Aí ele começa a voltar o Rubens, o que ele é, né? Aquele afoito, vai dar aquelas entradas por trás, já estava amarelado. Aí o Rony também tem que parar com essa correria e querer cismou que tem que fazer gol de bicicleta, entendeu? Pai, e é brincadeira. Eu vou te cortar só por causa do Rony. A gente contratou o Rony sabendo que o Rony era isso aí. Não tem como exigir. O Rony é isso aí. Tá, é o que nós vamos ter do Rony. Mas eu não estou falando isso, eu estou falando que o cara tem que, poxa, começar a parar um pouco aquele negócio de querer ficar fazendo gol de bicicleta, ficar naquela loucura que ele acha que tudo bem que o gol é importante, mas ele tem que ter mais tranquilidade. Tem que ter mais tranquilidade. O que está faltando no Atlético, a gente já viu, a hora que fez uma jogada boa foi o gol, que o Rubens recuperou a bola, tocou e recebeu, entendeu? Os caras, pô, pega uma bola na frente da área, não levanta a cabeça, chuta.
Aí tem um monte de nego na frente, a bola pega até nos próprios jogadores do time. Eles não estão tendo tranquilidade para tocar, para chegar no gol. Você vê aquele time de ontem, todo mundo falando, né, que é uma baba. E é uma baba. Mas você do boi cansado. Mas você viu como é que esses fizeram os gols no Atlético? Tocaram a bola. Todo mundo é ruim, mas sabe jogar um pouco, não é tão ruim assim não. Agora, o Atlético sabe jogar mais. Não toca a bola, fica aquele desespero, todo mundo está. O Scarpa toda hora. Poxa, o cara da categoria dele. Não levanta a cabeça, fica querendo fazer gol, todo mundo quer fazer gol. Uma chutação desesperada. Entendeu? Vamos levantar, vamos procurar o melhor colocado e tocar a bola, entendeu? Mas tudo bem, o que você falou do Rony, eu sei que não pode exigir muito dele, mas também os caras têm que colaborar, pô. Tem que colaborar. Os caras ficam num desespero, aí um jogo ruim daquele, uma bola mais ou menos cruzada e vem querendo dar uma bicicleta. Beleza, pai. Tá bom? Mas o Rony fez a carreira dele assim. Ele ganha 1,5 milhão, que ser 1,2 milhão, não sei, no Atlético hoje, e ele ganhava isso no Palmeiras, fazendo isso daí. Foi assim que ele ganhou Libertadores, foi artilheiro de uma Libertadores, se eu não me engano, jogando desse jeito. O Rony é esse cara, a gente contratou ele sabendo que ele era isso daí. Dizendo isso, o time do Atlético ontem entrou em campo morto, achando que estava ganho, e não, o time do Atlético não queria estar ali. O único jogador que estava dando qualquer intensidade, mostrando qualquer vontade, era o Rony. Ok? O Rubens também não começou bem. Beleza. Depois ele volta ao normal. Volta ao normal. Agora, foi para lateral também. Beleza. O Cuca também tem que começar a se explicar. Claro. Porque ele começou, tudo bem, o Fausto Vera é outro morto, o Exausto Vera. Tava no banco. Você fala pra mim que a venda do Paulinho, toda vez que eu menciono a venda do Paulinho, você fala pra mim que foi uma boa venda. Porque veio o Gabriel Menino, que tá machucado, e veio o Patrick. O Patrick estava no banco. 2 volantes de origem. Ele me entra com Rubens improvisado e com Igor Gomes improvisado. E já teve teste. Que viu que os caras não compraram. Se o Atlético com o Igor Gomes também, eu não sei até onde que ele vai. Se o Atlético não tem na base um volante de origem melhor do que o Igor Gomes improvisado, nós podemos fechar a base. Acaba com a base do Atlético. Se o Patrick, que eles usaram como argumento, que era um dos motivos para a venda do Paulinho se tornar um negoção, igual você já falou aqui, e ele não é usado, é improvisado outro jogador na posição dele, isso torna a venda do Paulinho uma merda. Não, mas nem tanto, porque o Paulinho foi muito bem pago. O Patrick veio quase que bem dizer de graça. Então você acha que se tivesse vendido o Paulinho só pelos 18 milhões, não tivesse vindo nem Gabriel Menino e nem o Patrick, seria uma boa venda? Seria ainda uma boa venda, claro que seria. Pai, quem que chegou no Galo, quem que a diretoria contratou que substituiu o Paulinho? Não contratou que substituiu o Paulinho, mas fez boas contratações. Deu azar que o Júlio Santos também se lesionou. Mas o Júlio Santos... O Coelho está jogando muito bem. O Rony é aquilo que você falou. Mas esses caras também, igual você está falando, vou voltar no Rony. Você está falando que o Rony é aquilo. No Palmeiras ele jogava aquilo. Só que no Palmeiras tinha um plantel jogando muito melhor e ele podia fazer as firulas que ele fizesse e ele sempre recebia bola boa. Agora ele não recebe bola boa, ele tem que melhorar, ele tem que mudar o esquema dele. Tentar jogar melhor. Mudar, pai. O Rony não vai mudar. Se no Palmeiras ele jogava porque tinha um plantel melhor, você concorda então comigo que o plantel ou o elenco do Atlético é curto? É curto, lógico que é. Curto. Então, se o elenco é curto, faltou empenho da diretoria em contratar. Porque a torcida do Atlético virou uma coisa hoje que não se pode falar mal da diretoria. A diretoria hoje do Atlético hoje, os 4R principalmente, está acima da crítica. Pai, mas ninguém estão criticando. Pai, quem que tá... me dá um exemplo. Mas a única pessoa que eu escuto criticando a diretoria do Atlético sou eu e um amigo meu que tá no grupo do Galo. Tá, Juninho, eu não escuto. Eu critico a diretoria do Atlético pra você não gosta. Eu critico a diretoria do Atlético pro Anderson, o Anderson fica revoltado comigo. Tá, mas aí você tá falando em torcedor. Agora, quem tem que criticar e que tem ouvido, tá criticando.
que é a imprensa. A imprensa já está metendo pau há muito tempo. Você escutou a Itatiaia hoje falando alguma coisa do Rubens? Claro, falou sim, senhor, no programa de 11h30, falaram sim, que eles têm que se explicar também. Falou sim, senhor. E eu tô falando isso pra você tem 3 meses. Ah, Juninho, mas você falar pra mim que a diretoria não contratou bem esse ano, não é legal. Eu não falei que eles não contrataram. Eles contrataram o que deu. Igual eu falei com você, a janela é curta e não tem jogador. Eles tentaram trazer um volante de todo jeito e queria mais um camisa 10. É porque não conseguiram. Inclusive, agora no meio do ano, eles estão empenhados a fazer isso. Agora, não contratou antes porque não tem, Juninho. Não tem jogador barato. Não tem jogador barato. E outra coisa, o atleta tá pagando um monte de dívida, é isso que eu te falo. Não vai. E outra coisa, o que é que eles falaram? Que até 2026 não iam fazer grandes contratações, porque tinha que pôr a casa em ordem. Isso foi falado desde o ano passado. O Rubens Menin, em 2023, deu uma entrevista onde ele falou com essas palavras, e eu te falei que eu vou achar o vídeo para te mostrar. Ele deu uma entrevista de vídeo. O Atlético vai se tornar autossustentável para, num futuro breve, 2025, 2026, a gente poder contratar 4 Hulks. Você sabe o que ele falou 2 semanas atrás? Eu acho que o Atlético já contratou os 4 Hulks. Scarpa é outro Hulk, Júnior Santos é outro Hulk. Ele deu entrevista sentado, sabe aonde? Numa cadeira na grama nova da Arena MRV, aonde eles fizeram a cagada e teve que gastar o dobro para colocar a grama sintética. O que você tá falando na entrevista da CNN, ele falou isso naquela entrevista? Ele falou. Eu acho que o Atlético já contratou os 4 Hulks que foi prometido. Eu acho que o Scarpa é um Hulk, o Júnior Santos é um Hulk. Pai, o Rubens Menin, eu agradeço muito o que os 4Rs fizeram pelo Atlético 2020 e 2021. Se não fosse eles, talvez o Atlético tinha entrado num buraco pior do que o Cruzeiro entrou. E não tinha construído o estádio. Ok. Tá bom? Muito obrigado aos 4Rs, ok? É, lógico. Agora, agradeci, sou grato. 2022 em diante, eles não só têm feito cagada. Juninho, mas a SAF começou ano passado. Pai. A SAF não é 2023, não? Tudo bem. Eles não eram dono. Ok. Ano passado, então, eles falaram isso. Eles falaram isso. Em 2023, se ele falou que ia contratar 4 Hulk, ele estava querendo, coisa de torcedor. Ele falou como torcedor. Agora, como dono, eles falaram ano passado que até 2026 não teria uma grande contratação. E agora, devido aos problemas que a Arena deu, e muitas coisas, e o investimento em jogador que não deu certo, talvez nem 2026 vai dar. Talvez não. Eu te falo, não vai dar. Eu sei disso. Outra coisa, quando eles compraram a SAF, 2026 o Atlético vai ter 0 dívida. Já pulou para 2028. Você vê, mas você tá falando de Brasil, meu filho. Você tá falando de Brasil. É isso que eu tô falando. Tá vendo? Olha só o que você tá fazendo agora. A culpa nunca é dos caras. É do banco, é do Brasil, Juninho, é da Prefeitura de Belo Horizonte, é a grama do Atlético que o solo é ruim. A culpa nunca... A torcida do Atlético, Juninho, deixa eu só terminar o raciocínio. A torcida do Atlético tomou uma vertente que os 4 R's, pelo que eles fizeram em 2020 e 2021, que eu já agradeci aqui, vou agradecer mais uma vez, muito obrigado. Por causa disso, esses caras estão acima da crítica. Eles não podem ser criticados. Quem falou isso? Pai, olha o que Quem falou isso? Olha o que você está fazendo. Eu estou fazendo não, meu filho. Eu estou falando com você que eu também critico eles, mas a conta tem que ser dividida. A culpa não é só deles. Mas olha só. Você está falando não estou só deles. Não. Você está falando não. Você está assim. Os jogadores têm culpa. O Cuca, inclusive, eu comecei o vídeo falando que o Cuca tem que se explicar. Não estou falando de futebol agora. Mas os caras são donos de um time de futebol. Tá. A má administração dos caras reflete no campo. Eles têm a parcela de culpa deles. E quem falou com você que eles estão mal administrando? É porque eles não estão comprando jogador caro? Não. Eles não estão comprando jogador caro? É porque então, você já está indo pro outro lado. Não, olha só. Não. Você está indo pro outro lado. Olha só. Tá indo pro outro lado. Compramos o Atlético. Agora nós não vamos fazer contratação até 2026, como você falou. Não grandes contratações. Eles fizeram contratações. Ok. Deixa eu refazer a frase. Nós não vamos fazer grandes contratações até 2026 para a gente poder colocar as dívidas em ordem e diminuir a dívida. De 2023 para 2024, a dívida aumentou por causa da Arena.
Por causa de várias coisas. Ok. De 2024 para 2025, que a arena já estava pronta? Não, a SAF começou ano passado. Ok. A SAF não é 2023. Ok. Então, beleza. Então eles não podem falar que o aumento da dívida de 2024 para 2025 é por causa da arena, porque a arena ficou pronta antes. Então, mas ela ficou pronta em abril, inaugurou em abril do ano passado, só que ela teve várias restrições. O gramado, problemas de... Não, o gramado não foi restrição. O gramado foi um erro de planejamento, onde eles escolheram um gramado natural que já existia no planejamento inicial, a grama sintética, e nós já discutimos sobre isso. Com certeza teve estudos de 2 engenheiros, pelo menos, aonde um falou, a grama sintética é melhor, e um segundo engenheiro falou, vocês podem tentar a grama natural, que pode dar certo também. E eles fizeram a opção errada. Tá, mas sabe por que eles fizeram a opção errada? Se é que isso que você está falando for verdade, que eles tiveram essas duas opções com 2 engenheiros, que eu não sei se isso o planejamento inicial era grama sintética. É óbvio que teve um engenheiro que falou que inicialmente. Mas sabe qual é o problema? Que o Brasil sempre teve muita crítica com a questão de grama sintética. Eles tentaram a grama natural porque todo mundo se vai pela grama natural primeiro. Todo mundo faz isso. Só se muda para a grama sintética porque quando tem problema ou se quiser por conta própria. A Arena da Baixada, a Arena da Baixada foi reformada e desde o início tem grama sintética. Então, mas por quê? Porque eles decidiram colocar grama sintética. Porque ela é fechada. Tá, Allianz Parque, que é aberta, foi reformada e desde o início tem grama sintética. Opção deles, porque quem construiu lá, que o Palmeiras não é nem dono, a coisa que manda, eles optaram por aquilo e acharam melhor. Tudo bem. Agora, eles tomaram a decisão correta de colocar a grama sintética. Tudo bem, Juninho, mas o Atlético... Então não é todo mundo que primeiro tenta a grama natural para depois corrigir o erro. Mas o Atlético tentou, por que não? Por que não? Porque estava na cara que não ia dar certo. Quem falou com você? Pai, olha só. Você constrói uma arena multiuso, aonde você quer ter palavras do Bruno Musi, CEO do Galo. Aonde você quer ter de 10 a 12 shows por ano. Na grama. Qual é a chance dessa grama natural dar certo? Pai, eu já fui no Axé Brasil, no Mineirão, aonde eles colocam umas placas de madeira em cima da grama, para não dar lama, pra galera não ficar pisando na grama. Durante um dia e deixa menos de 24 horas, quando eles tiram, a grama tá toda morta. Qual era a chance de você colocar uma grama natural no estádio? E eu não sou engenheiro e eu sabia disso. Qual é a chance de você colocar uma grama natural no estádio, aonde vai ter de aproximadamente 3 a 4 jogos por mês? Além desses 3 a 4 jogos por mês, 3 eventos. Um evento por mês, aproximadamente. Qual é? Você não é engenheiro, você acha que existe a possibilidade de dar Não sei, depende do solo. Depende do solo. Pai, Juninho. Pai, não depende do solo. Quando você faz um evento em cima da grama, você coloca placas de madeira ou a pessoa pisoteia a grama. Não, o dano vem de cima, não é do solo, não tem nada a ver com o solo. Eu sei, mas o problema... Aí, além disso, o solo também não deu certo. Aí o que a diretoria faz? Nunca é erro deles. Ah, não, é porque o solo não deu certo, é porque a prefeitura não aprovou. Não é que é erro deles não, Juninho, não é que é erro deles não, Juninho. Eles tentaram uma opção, Juninho. Tudo bem. Eles tentaram uma opção. Eles tentaram uma opção aonde eu, que sou... Eu não sei onde é que você está tirando essa certeza. Pai... No início da obra, olha só, a gente não vai ter isso registrado, porque a gente não fazia vídeo ainda. No início da obra, quando existia esse papo de qual grama vai ser, eu sempre falei, se vai fazer evento, como o Atlético já falou que vai ser uma arena multiuso, tem que ser grama sintética. Nenhuma grama natural suporta 12 eventos por ano igual o Atlético quer fazer, pai. Pai, não suporta. Ninguém precisa ser, o cara não precisa ser um engenheiro especialista em grama que construiu o Santiago Bernabéu, que você falou, inclusive, que tá dando errado, para saber que uma grama aonde você vai jogar e vai fazer eventos em cima dela vai dar certo. Quer ver? Lá no Bernabéu tá dando problema. Não, mas aí vai estar dando problema por outra coisa. Lá é frio, eles têm que tirar o gramado para fora para pegar sol, voltar. É outra coisa. Como eles têm... depois que você falou, eu dei uma pesquisada.
como tem a esteira que leva a grama para fora, eles não têm muito espaço para construir a base, para ter um solo rico. Então a grama, de fato, é difícil pegar. Por quê? Ali na arena do Atlético, por exemplo, você tem 2 metros de solo para baixo que é preparado para receber a grama natural, ou que eles prepararam para isso. No Santiago Bernabéu, como existe a esteira que leva a grama para fora, você não tem 2 metros para estruturar o solo. Você tem que estruturar o solo em 40 centímetros. Aí, de fato, a grama não vai dar certo. E você vê, num estádio daquele nível na Europa, os caras se enganaram. Agora você fica metendo o pau no Atlético, porque o Atlético se enganou. Tudo bem, se enganaram no solo, adivinha? Incompetência da diretoria do Real Madrid. Assim como o erro os erros da Arena MRV é incompetência da diretoria do Atlético. A minha maior revolta aqui, o que eu não consigo entender é a imunidade que esses caras têm na torcida do Atlético, que eles não podem ser criticados, ninguém, Juninho, não é imunidade e nem não pode ser criticado. Porque criticado eles estão sendo sempre. O torcedor fica cobrando, vê o Meni, pergunta se não vai comprar jogador, os caras cobram. Isso é bobagem sua. Isso é questão intocável. Eles estão tomando porrada de todo jeito. Isso é bobagem sua. Estão tomando porrada, e principalmente da imprensa. E principalmente quando você vai pro lado de lá do Rio São Paulo, dos invejosos da arena. Eles ficam só arrumando defeito. Não tô parando, não vou parar não. Não vou parar não, porque você tá falando uma coisa exagerada. Entendeu? Porque porrada os caras estão tomando e estão sendo cobrados, sim senhor. Porque torcedor, né, a maioria agora, essa geração sua agora, é bem grande. Não. É que critica muito. Não. Você tá enganado. Eu tô revoltado porque a maioria da torcida da minha idade, inclusive, defende os caras com unhas e dentes. A galera, a minha bolha, a galera da minha idade, você não... Cara, você fala mal, você xinga a mãe do cara, mas você não pode criticar o menino. Não é o que eu vejo, não. Eu vejo meter muito pau. Tudo bem. Você sabe quem que você vê meter o pau no menino? Eu. Porque a gente... Quando eu vou no Brasil, principalmente, aqueles caras lá... Aqueles caras, tio Luciano, eu já vi meter... Ou a galera da sua idade também. Seu tio Luciano não, seu berra, geração. Tudo bem, tem cara de todas as idades metendo pau. Só que vocês estão pegando pesado demais. Vocês exageram demais. Vocês ficam levando tudo pro outro lado. Entendeu? Tem que maneirar. Eu não estou dizendo que eles não são culpados, que eles não erraram na grama, que eles, poxa, apesar de eles estão pegando o rabo com a dívida que pegaram para pôr a casa em ordem, entendeu? Mas eu acho o seguinte, poxa, tem erro de todo mundo. E eu não estou dizendo... Isso eu falei desde o início do vídeo. Então pronto. Tem erro de todo mundo. Para você também com esse negócio de falar que a diretoria é intocável, não sei o quê. Porra nenhuma. Não é não, senhor. Eles estão tomando pancada e eu não queria estar na pele deles. Não queria mesmo. Porque os caras estão lá, investiram, põem dinheiro deles... Porra, fica lá, os caras não precisam daquilo e estão na manchete todo dia tomando porrada. Eu não queria estar na pele deles. Tá? Porque eu sou torcedor do Atlético. Eu também não queria. Eu também não queria, não. Porque isso que fica acontecendo, pra mim, eu até evito de ficar vendo essas notícias, porque eu fico chateado. Entendeu? Porque ficam aproveitando pra meter o pau, pra descer o cacete. E se falar mal com injustiça contra o Atlético, eu fico bolado mesmo. Fico muito bolado. Acho que pega pesado demais. Nós temos que ter gratidão, porque o Atlético era para ter sido fechada a porta. Mas ninguém tá... Mas vocês estão sendo ingratos, injusto. Porque no início do ano, o Atlético, todo mundo se gloriou. O Atlético fez bom negócio, fez ótima contratação, foi a melhor contratação do ano. Agora, porra, o pessoal que contrata, diretor, não joga bola, não. Não é eles que chutam a bola, não. Se os caras vão lá igual o Júlio Santos, chegou e machucou. Se, porra, os caras não estão dando certo, é culpa de quem? É culpa de quem? Você tá levando para um lado... Eu tô levando pro lado de torcedor. Eu acho que vocês exageram demais. Vocês agora querem ficar só criticando. Para com isso, pô. O Atlético perdeu pro time reserva de um time semi-amador. Aí você fala pra mim, você quer ficar só criticando... O jogo. Mas quem falou para não criticar do jogo? Eu critiquei do jogo na hora que nós começamos. Só que você não. Só que você tem que criticar todo mundo. Eu critiquei também. Eu não falei a favor da diretoria.
Eu falei que eles estão errados também, lógico. Agora, exigir deles que não contrata, eles contrataram. Então tá, deixa eu te passar um número aqui. O elenco do ano passado era curto, você concorda? É mais ou menos, era curto. Curto. Eu não tinha banco também, não. Saíram 16 jogadores. Eu sei, você já repetiu isso. E contrataram só 10. Ou seja, o elenco desse ano tá mais curto do que o do ano passado. Mas, Juninho... Eu sei o que você vai falar. Contratou 10, desses 10 de melhor qualidade do que os 16 que saíram. Beleza. Mas isso não deixa de existir o fato de que o elenco continua curto. E quem falou que não está? E eu vou repetir pra você de novo. De falar que os caras fizeram a melhor contratação, as melhores contratações. Eu tô falando que todo mundo falou. Todos os comentaristas de futebol falaram que o Atlético tinha feito as melhores contratações. Que estava todo mundo morrendo de medo porque o concorrente, o nosso rival, contratou de baciada e deu no que deu. Todo mundo preocupado porque o nosso rival contratou 6, que não sei o quê. Grandes coisas que eles fizeram. Grandes coisas. Nós contratamos menos, mas tivemos qualidade. Agora, se o time não tá dando certo, você vai culpar quem? Todo mundo. Todo mundo. O Cuca, os jogadores, principalmente a diretoria. A diretoria por quê? Eles contrataram o que o Cuca pediu. Você vê, o lateral direito foi muito bom, o Coelho foi muito bom, o Rony tá jogando o que ele joga, caiu de produção como todo mundo, entendeu? Qual o outro? O Júnior Santos machucou. Olha só, você vê a qualidade que veio. Agora, eu isento criticar o Júnior Santos pela contratação do Júnior Santos. Agora a diretoria tem culpa que machucaram 8? Não, pai, você não tá entendendo o que eu tô falando. Pronto. Não, eu tô justificando o que vocês estão falando. Porque você gosta de falar que a diretoria é incompetente, que não contratou, que não sei o quê, que vendeu 16. Aqueles 16 que saíram, metade era fumo. Entendeu? Devia ter ido embora há muito tempo. Okay. Agora... O elenco continua curto. Tá, mas... Continua faltando contratação. E o Atlético, por acaso, deixou de contratar? Falou assim, não, ofereceram um volante pro Atlético, até não quis, não. Ofereceram? Opa, que saiu na mídia, não. Então pronto. Mas, então... O Atlético deixou de comprar algum camisa 10 que tava dando Deixou. Soco? Luciano Acosta, que joga aqui nos Estados Unidos. Tá, mas você viu quanto que era o salário dele? Então tá. Então peraí. Mas aí é que eu te falo. Não, peraí. O salário dele é 2 milhões de reais. Isso. Não era melhor contratar ele do que contratar o Dudu, que você criticou o Cruzeiro? Contratar o Dudu que foi escorraçado do Cruzeiro. 1 milhão. E o Júnior Santos... O Dudu não foi escorraçado do Cruzeiro, não. Ele viu que os caras não estavam querendo, ele arrumou o motivo de ir embora. Maneira de dizer. O Cruzeiro também não queria ele lá mais. Tudo bem. Ok? Maneira de dizer, 1 milhão de salário para ele, aí você tem 1,5 milhão de salário pro Rony, 1 milhão e tanto de salário para Júnior Santos. Você não podia deixar o Dudu ir para onde ele quisesse e, sei lá, não contratar o Rony e trazer o camisa 10, o Acosta? Mas agora você fala isso, né? Não. Tá vendo? O problema é esse. A gente não gravava, eu falei isso lá atrás. Por quê? Eu já tinha visto jogo e já tinha visto vídeos desse cara. Eu falei, cara, o Atlético tem que contratar esse cara. Tá. Exímio... Só um minutinho. É o exímio camisa 10 que o Atlético precisava ter. Você acha que se ele fosse essa bola toda, ele tava jogando aqui? O Savarino veio daqui, pai. O Alan Franco estava aqui. O Savarino veio, mas primeiro veio do Atlético, depois veio pra cá. Não. Quando o Atlético contratou ele do Salt Lake City. Do Salt Lake City. Mas pra quanto que o Savarino veio? Não, pai. Agora, esse cara... Eu não tô discutindo o valor. O que eu tô falando aqui é, você não pode desmerecer o Luciano Acosta porque ele joga nos Estados Unidos, sendo que o Savarino, que foi um jogador que jogou muito no Atlético, veio daqui também. Agora, é um cara que a gente nunca viu falar, você vai pagar, porque viu o vídeo dele, R$2.500, 2 milhões e meio por ele. Não, 2 milhões. 2 milhões por mês. Um cara que você viu só vídeo. E que tá lá. Se ele fosse bom assim, por que ninguém veio buscar ele? Por 2 milhões. Porque 2 milhões hoje, 2 milhões hoje é troco. O Atlético não. Porque os times que têm dinheiro pra pagar isso, tem o seu camisa 10. Não vai buscar um cara de 2 milhões pra ser reserva do Arrascaeta ou pra ser reserva do... Todos os times do Brasil, os 19 do brasileiro, só o Atlético que não tem camisa 10. Não, mas os que não tem,
Os que não têm, aí não tem condições de pagar 2 milhões por mês. Os outros, sem ser Palmeiras e Flamengo. Só Palmeiras e Flamengo. De pagar 2 milhões? Quem mais tem condições de pagar 2 milhões por mês? O Bahia tem hoje, que é SAF. O Fortaleza tá pagando caro jogador. Entendeu? O São Paulo tem. O São Paulo trouxe o Oscar. Pai, o Oscar ganha menos de 1 milhão no São Paulo, pai. O Rames Rodrigues veio ganhar no São Paulo 600 mil, pai. Por isso que ele não jogou, ué. Deve ser por isso. Mas então você não pode falar, o teto do São Paulo não passa de 1 milhão, pai. Pai, eu converso com o George todo dia que conhece. O Oscar ganha menos de 1 milhão. Se eu não me engano, o Lucas ganha 1 milhão, não passa de 1 milhão. O teto do São Paulo é 1 milhão, pai. Pai, eu converso com o George todo dia. Juninho, isso no futebol é camuflado. É lógico que põe isso lá e paga os caras por fora. Onde que esses caras ganham só isso? E os jogadores no Atlético ganham 1,5 milhão? Pai, cada time tem a sua política, pai. Não é porque o Atlético paga 1,5 milhão que o São Paulo, Bahia e o Fortaleza vão pagar também. E ninguém quis pegar esses caras, só o São Paulo que quis. Pra ganhar menos de 1 milhão. Quem? O Oscar, o Lucas? Pai, eu não lembro. O Lucas veio porque ele é São Paulino e saiu do São Paulo. Tá bom, você tá acreditando em muita coisa. E você também tá acreditando em muita coisa que a diretoria do Atlético fala. Hoje, quem ganha menos de 1 milhão no Brasil? Qualquer pé de chinelo tá ganhando 1 milhão. Ou no banco hoje. Ok, eu só estou te falando, eu não estou discordando disso. O time do Flamengo, por exemplo, que pra mim é o melhor time do Brasil. Essa do São Paulo não cola, não. Pai, é mais uma da... Cola Nunca é culpa da diretoria, é sempre culpa de terceiro, e quando tem alguma coisa que você acha que não é, você não acredita. A torcida do Atlético não acredita. Tá bom, então. Aí é o seguinte, a minha crítica à diretoria do Atlético agora é transparência, nós vamos ser transparente, é uma SAF com o pé no chão, e isso e aquilo. Contratou o Davidson, parcelado do Cuiabá, atrasou a primeira parcela. O Cuiabá levou no pau, tinha no contrato que se atrasasse, o Atlético era obrigado a pagar o valor todo à vista. O Atlético tentou negociar, o presidente do Cuiabá corretamente falou, não, no contrato está falando que quando você atrasar, você tem que pagar o valor todo à vista. Já está na justiça. Comprou o Coelho parcelado do Atlético Paranaense, não pagou a primeira parcela. O Petralha meteu a boca no trombone, falou do Fluminense, do Vasco, do Atlético e de mais um time que eu não vou lembrar. O Davis tá fazendo falta? Não, pai. O Davis foi vendido pelo dobro que o Atlético pagou. Eu não estou falando que ele está fazendo falta, pai. Eu estou falando de má administração. O má administração vendendo pelo dobro. Pai, então por que não pegou o dobro? Comprou por 4 e pegou 8, por que não pegou desses 8 a metade e pagou o Cuiabá? E quem falou que não pagou ainda? Porque está na justiça. Se tivesse pago, o Cuiabá não tinha levado para a justiça. Quem falou que você está na justiça? Pai, isso foi falado na imprensa na época. O Cuiabá levou na justiça. Já pagou, ué. Se for notícia, já pagou, então. Pai, a justiça no Brasil não resolve as coisas em 24 horas, não, pai. O Atlético está deixando ir para a justiça porque vai demorar sei lá quanto tempo para resolver. Aí agora atrasou a parcela do Coelho também. Aí sabe o que acontece? No meio do ano, se o Atlético for no Fortaleza e falar, seu Fortaleza, agora nós queremos o tal do Pochettino, que o Cuca quer, vamos parcelar o valor. Fortaleza vai virar pro Atlético e vai falar assim, eu vou parcelar pra vocês? Não vou nem ferrando. Vocês atrasaram a parcela do Davidson e do Coelho. A boa administração tá aí, Juninho. Fortaleza negociou o Davidson com o Atlético, você acha que vai, se for quiser, não vai vender? Pai, eu tô usando só como exemplo, pai. Pode até ser que venda. Pai, se você tem um cara que você sabe que deve dinheiro e não paga para 2 amigos seus, esse cara chega para você e fala assim, Beto, me empresta $500, você vai emprestar para ele dinheiro? Onde que no futebol isso vale? O Corinthians deve Deus e o mundo e nego vende pro Corinthians? Todo mundo deve, Juninho. Na hora que o Atlético começar a bater na porta dos times, pra poder comprar jogador parcelado e não conseguir, porque o time não quer vender parcelado. Pai, isso aconteceu na década de 90 e no início dos anos 2000, pai. Mas naquela época até era quebrado. Você viu uma reportagem que saiu essa semana? O Atlético hoje só tá atrás de patrimônio, de nível melhor, só atrás do Flamengo e do São Paulo. Pai, financeiramente. Mas isso é o patrimônio. Patrimônio. E de negociação também.
Pai, o patrimônio, o financeiro que você fala é calculado o seguinte: o quanto o clube deve, o quanto ele tem de patrimônio, que o Atlético tem muito, E o que ele tem para receber. menos e mais o que ele tem para receber, menos a dívida. Ok. E você O sabe que, por que o que levanta muito esse valor no Atlético é o patrimônio. O Ok? patrimônio, e onde você tem um patrimônio que rende muito, que é a Arena MRV. Você tem estádio hoje, só valoriza, porque o Atlético agora, começa a ter, o estádio ter renda, e jogar no estádio agora, entra muito mais dinheiro. Sabe quanto que o Atlético gastava, quanto que o Atlético recebia fazendo o jogo no Mineirão? 30%. Sabe eu quanto sei recebe disso na tudo. Arena? 90%. Eu sei disso, Então, eu sei desses números. Como que pai. nego não vai vender pro Atlético? Pai, porque o Atlético tá voltando a se tornar um mal pagador. Ah, Juninho, para com essa história, Juninho. Pai, não é isso. Pai, olha só. Olha só. Juninho, todo mundo faz isso no futebol, parcela, renegocia a A dívida. minha crítica não é por parcelar. Não. A minha crítica é por parcelar e depois fingir que não deve. Fingir que não deve, Juninho. Pai, o Atlético simplesmente não pagou a primeira parcela do Coelho. Ele simplesmente não pagou a primeira parcela do Daverson. E tá aí. O Petralha meteu a boca no trombone, falou na imprensa, o Atlético foi perguntado, o Atlético falou, problemas financeiros são tratados Internamente. Ou seja, não negou. Logo, é verdade. Tá bom. Se o Atlético não negou, você e eu que vou negar? Juninho, eu só acho o seguinte, sabe? Isso que você fica querendo debater é só trazer as coisas piores pro Atlético. Entendeu? É só querer debater. Questão de financeiro do Atlético, eu tô preocupado com o campo. Questão financeira do Atlético, eu não quero que o Atlético quebra. E se quebrar, eu não vou pagar a dívida do Atlético. Entendeu? Se o Atlético tá partindo para esse lado que você tá achando, eu vou ficar muito triste, porque vai fechar as portas. Agora, eu não vou pagar R$1 por isso. E mesmo assim, a culpa não vai ser dos 4 Eu não tô falando que não é culpa. É claro que vai ser culpa deles. Eu não tô falando. Só acho que você fica cavando coisa demais para criticar. Fica cavando coisa demais, que isso acontece isso acontece no futebol, desde que futebol é futebol. No futebol do Brasil. Do mundo inteiro. Por isso, os clubes do Brasil viraram SAF, porque estavam todos quebrados. Se continuar acontecendo, vai quebrar de novo. Agora, é igual fazer. É melhor fazer igual o Botafogo fez, né? Pra ganhar título. Não, Paulo. Se enterrar. É preferível. Pai, eu não falei É preferível fazer Paulo. isso? Então pronto, deixa os caras administrar. A hora que o negócio der pra trás, aí vocês metem o cacete. Então, espera quebrar. aí vai acontecer igual aconteceu o ano passado. O Milito tava lá, todo mundo falando que o problema era o Milito, que eu vou ser sincero, eu tô começando até a inocentar o Milito. Todo mundo falando que o problema é o Milito, tem que trocar o Milito. Ah, não, vamos deixar o Milito. Então deixa o Milito, deixa o que tá acontecendo de errado. Na hora que der merda, aí a gente toma uma atitude. Você levou pra esse caso do Milito? Não entendi. Não, pai, Não entendendo. Entenda quando eu tô usando só como exemplo. Igual você falou, não adianta fazer nada só depois que der a merda. Juninho, mas fazer o que você quer que faz? Pai, O que tem a ver A o caso do diretoria Milito? O Milito foi super culpado naquilo. O Milito tinha tudo na mão. pai, entenda que eu estou usando, eu estou fazendo só um paralelo. Eu não estou justificando o que aconteceu ano passado, é só um paralelo. O paralelo é, não adianta a gente cobrar da diretoria do Atlético só quando o Atlético quebrar. Não adianta mandar o Milito, não adiantou mandar o Milito embora só quando o ano foi pro espaço. Não adianta cobrar da diretoria do Atlético igual você tá falando só quando der a merda. Agora, você vai mandar um técnico embora quando ele chega ali 2 finais? Só pensou em mandar e depois que nós perdemos a final? Pai, eu tô usando... Esquece que eu falei do Milito. Eu não tô justificando o Milito. Eu estou usando como exemplo. Eu tô fazendo um paralelo. Então, mas você usou o exemplo e citou o Milito. Você queria que mandasse o Milito embora antes? Você tinha certeza que nós não ia ser campeão? Não, pai. Então Aí eu não tô usei entendendo. como paralelo. Que paralelo é esse? Pai, eu tô relativizando a situação, pai. Você não soube relativizar.
Pai, eu não estou defendendo o Milito, pai. O que eu estou falando... Eu não estou falando que você está defendendo o Milito. Eu estou falando que você fez uma comparação que não tem nada a ver. Porque o Milito, no caso dele, tinha que ir até o final. Ele chegou na final. Pai, ele chegou na final em novembro. E daí? Pai, ele foi mandado embora depois. Olha só, eu acho que o Milito não deveria ter sido mandado embora. Tá? Só para deixar claro. Eu estou usando como exemplo... Não, pai. Eu acho que ele não deveria ter sido mandado embora antes das finais. Claro. Eu acho que ele deveria ter sido mandado embora no final. Tudo bem. É isso que eu tô falando. Você não tá entendendo o que eu tô falando. O que você falou foi isso. Vai esperar o final para poder tomar providência, mas tinha que esperar o final. Tinha que esperar o último jogo. Eu tô tentando justificar. Eu não tô tentando falar que o Milito deveria ter sido mandado embora. Então eu estou falando que muita gente usou esse argumento. Eu só estou fazendo um paralelo. Esquece que eu falei do Milito. Tá. Eu só tô falando que você não pode tentar fazer algo para consertar a situação só depois que ela der merda. Tá. Você tem que, se não tá dando certo, no meio do caminho, você tem que mudar a rota. Você tem que fazer algo diferente. Então, aí que eu te falo. Então eu vou voltar no Milito. O que tem a ver você comparar o Milito? Meu Deus do céu. Ué, o que você tem a ver? Porque muita gente falou que o Milito deveria ter sido mandado embora em julho. Com esse argumento. Não adianta... só fazer a mudança quando der merda e a gente perder tudo. É só para fazer esse paralelo. Eu não acho que o Milito deveria ter sido mandado embora em julho. Tá. Essa opinião não é a minha. Eu só estou usando o exemplo da situação. Adiantou mandar o Milito embora só depois que deu as merdas? Não adiantou. Mas não, ali acabou. Não, ali beleza. Tentou. Beleza. Ele tinha que ser mandado embora. Beleza. Não deu Mas certo. mandar ele embora só em dezembro não fez a gente ter voltado e ter sido campeão. Talvez, se tivesse mandado ele embora em julho e arrumado outro técnico, talvez a gente teria sido campeão de um ou de outro. Sabe por que não teria? Porque nós não tínhamos banco para poder ir até a final. Nós não tínhamos plantel para ir até a final. Então você acha que nós só chegamos até a final por causa do Milito? Também. Então ele não devia ser mandado embora. Não, mas no final ele não soube. Ele teve a oportunidade de reverter a situação e não soube no último jogo. Tudo bem. Ele não soube. Bom, por isso que ele foi mandado embora. Pro vídeo não ficar mais longo do que já ficou, eu só acho o seguinte: o time do Atlético tá muito mal. E isso o Cuca tá fazendo escolhas erradas, mas eu acho que ele é o que menos tem culpa. Ele tá fazendo escolhas erradas. O time tá numa preguiça, morto em campo, e eu acho que a diretoria do Atlético tá errando, e errando muito. E isso não tem por onde fugir. Reflete no campo. Não tem para onde fugir. A gente não pode dizer que a diretoria do Atlético está fazendo um trabalho excelente e o erro é só dos jogadores e do Cuca. Eu acho que o serviço da diretoria tudo bem. Organizar esse financeiro para parar essas críticas da imprensa, lógico, eu concordo com isso. Tá bom? Agora, a diretoria, em questão de contratação, fez o que pôde em janeiro. Fez o que pôde. Isso todo mundo sabe que foi verdade. Agora não tem jeito de contratar. Tem que esperar a janela abrir. Eu vou fazer uma previsão. Na janela do meio do ano, o Atlético vai contratar jogador que vai estar livre no mercado, jogador que ficou livre no mercado, que não precisa fazer investimento nenhum, vai chegar para pagar só o salário. O Atlético não vai tirar de time nenhum um jogador que o time queira ficar. Vou usar só como exemplo, tá? Rafael Veiga do Palmeiras, tá? É um tipo de jogador que o Atlético não vai conseguir tirar do Palmeiras no sentido que o Palmeiras falar, não, eu não quero vender o Rafael Veiga, mas o Atlético vai dar o dinheiro e falar assim, tá aqui o dinheiro, toma. Eu vou tirar. Não vender, não adianta. Não, beleza. Mas aí o investimento, a grana pesa. Igual o Palmeiras tirou o Paulinho do Galo. Era um jogador que o Atlético não queria abrir mão dele. Mas a grana chegou e vendeu. Mas isso você tá cansado de saber que o Atlético não vai fazer. Não, então não adianta. Ué, não adianta o quê? Mas o que nós conversamos agora? Mas nem que nós conversamos até. Tá vendo? Você quer fazer uma crítica de uma coisa que o Atlético não vai fazer. Porque falaram o quê? Nós temos que pôr a casa em ordem. Nós não vamos fazer investimento alto. O time não tem dinheiro para isso. Você quer que o Atlético faça loucura? Não, pai, não é isso. É que você tá querendo que faça loucura. Você quer que o Atlético fala. O exemplo que você usou, o Rafael Veiga, que o Palmeiras fala, não, eu não vendo.
mas o valor dele foi estipulado em 40, um exemplo, tá? Aí o atleta fala assim, não, mas eu quero, eu pago 80. Você acha que o atleta vai fazer isso? Ué, ninguém faz. É lógico que eu não quero que o Atlético gaste 80. Então pronto. Mas você tem... Mas você falou, foi isso. Mas se pegar jogador que tá livre no mercado e time nenhum quer, o elenco vai continuar fraco. Mas, Juninho, eu sei, Juninho, eu concordo com você, mas é a realidade do futebol, do Atlético. Nós não podemos competir com o Palmeiras, com o Flamengo, entendeu? Nós não temos dinheiro para isso. Vocês não entendem isso? Não é possível. E aí, mais uma crítica minha, eu só queria mais... Não, você só queria criticar. Não, pai, eu só queria mais clareza da diretoria. O Menin tem que entender, o Rubens Menin tem que entender que hoje ele é dono do clube. Ele não é mais torcedor. Ele não pode ir pro microfone e ficar falando igual torcedor, pai. Igual você falou no início, ele é torcedor. Ele falou... Você vai falar isso com um cara de 70 anos, Júnior? Opa, então, o Rafael Menin, que é o filho dele... Você vê os outros, o filho dele que é mais novo, os outros são mais novos, ficar no microfone falando? Então, pai, o Rafael Menin, o Ricardo Guimarães tem que falar assim, o Menin, o Rubens, por favor. Vou tirar seu microfone, não fala mais nada não, por favor. Igual os caras no Cruzeiro tem que fazer no Pedrinho. Tem que tirar o microfone do cara, velho. Mas é que é a mesma coisa. O cara tem que ter um assessor de imprensa igual esses caras têm. Você não usou esse exemplo aqui? É a mesma coisa, você vai tirar meu microfone, eu não deixo. Pronto, não deixo, eu vou falar o que eu quiser. Pronto, acabou, ué. Não adianta. Eu vou falar mesmo que ele vai falar pro filho dele. Mas aí é foda, porque isso é prejudicial. Então leva o futebol do jeito que eu tô levando, senão vocês vão ficar doidos. Tem que relaxar, Juninho, não adianta. Acabou. Perdemos o jogo? Foi uma merda? Foi? Eu já esqueci. Eu tô preocupado com o Fluminense domingo. O meu medo é quando começar a pegar esses times fortes do Brasil aí. Vamos ver, quem sabe? Quem sabe? É isso aí, galera. Muito obrigado para quem ficou até agora. O vídeo deu mais de 40 minutos. Tá? É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Peço para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal. É isso aí. Um abraço para todos e quem gostou, fala mesmo. De quem gostou. Qual opinião foi melhor? Tá bom? Um abraço. Valeu. É isso aí.